Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu estou muito feliz de estar aqui. Está sendo muito representativo para mim, pessoalmente, estar aqui, porque é na cidade que eu escolhi viver, há 5 anos que eu me mudei para cá, então isso para mim é muito significativo. Estar perto aqui de colegas, obrigado. Estar perto da minha família e estar perto de pessoas que eu gosto, para poder falar, para poder dividir um pouquinho de coisas que eu venho vivenciando nos últimos, efetivamente, 14 anos de garupa, quase 20 de profissão. E eu venho trazer um tema que talvez seja um pouco incômodo para alguns. Quem aqui se considera, não é o cargo que está no LinkedIn nem no crachá, quem se considera júnior aqui, levanta a mão, por gentileza. Quem se considera pleno? Dentro das suas atuações. Quem se considera sênior? Bacana. A desconstrução do design romântico vai tocar em cada um de vocês de uma maneira diferente. Porque não tem como a gente falar a mesma coisa para todo mundo e todo mundo entender da mesma maneira. Então eu vou trazer algumas perspectivas, é um painel. Não esqueçam que o Slido está aí no celularzinho de vocês. Façam perguntas e, como comunidade que somos, deem um likezinho nas perguntas que vocês acharem mais interessante ali. No final aqui eu vou chamar os convidados e eu vou ler as perguntas de vocês, aquela que tiver mais curtidinha ali a gente vai ler aqui. Então, por favor, vamos ser comunidade, vamos trazer um pouquinho dessa perspectiva para dentro da palestra. Vou trazer um pouquinho da introdução desse assunto, tá? Para a gente poder iniciar e depois eu chamar meus convidados e eu vou tentar fazer isso muito rápido. Eu já falo rápido por natureza, já deu para perceber. Então eu vou tentar falar pausadamente, mas de forma ágil. Primeira coisa, sem respostas simples para problemas complexos. Entender a nossa profissão, entender velocidade, entender agilidade, proposta de valor e tudo isso dentro de uma forma simples é pouco provável. Quantos gatinhos tem aqui? Quem é que enxerga 4 gatos? Quem é que enxerga 5 gatos? E se todo mundo fechar um pouquinho o olhinho, o que vocês enxergam? Conseguiram perceber? Essa é a lógica. O que eu vou trazer para vocês aqui sobre a desconstrução do design romântico nada mais é do que um ponto de vista. E esse ponto de vista é o meu ponto de vista, dado as minhas experiências, os meus repertórios e as minhas vivências dentro do design. As minhas vivências dentro do design, dentro da nossa profissão, elas não se limitam ao design. E eu acho que dentro desse evento, dessa edição do design, do Floripa Design Days, está cada vez mais saliente esse assunto. O designer isolado não está fazendo mais nada. Cada vez a gente tem que estar mais conectado com outras áreas. Trouxe alguns pequenos nomes de pessoas que eu acho que interferem diretamente na formação do meu repertório e na formação do meu senso crítico para poder vir aqui e dividir com vocês exatamente aquilo que eu penso. Tem pessoas que eu não conheço e que eu admiro. Admiro muito aquela galera que está lá em cima, que são pessoas super ativas, que têm uma maneira de conduzir os seus negócios que eu acho incrível. Tem pessoas que são de diversas áreas da disciplina do conhecimento, que eu sou muito fã, que me inspiram demais pelas suas histórias. E tenho pessoas que estão no meu cotidiano, que são as pessoas que me dão suporte e que me trazem outras leituras da profissão e da vida de uma maneira muito rica, porque elas estão trazendo as suas bagagens para dentro da minha vida. E eu tenho, obviamente, pensadores mais eruditos, e aqui eu tenho, por último, mas não menos importante, da onde saiu o termo design romântico que eu estou trazendo para vocês. Regina Navarro, alguém conhece a Regina Navarro? Ela tem uma teoria chamada desconstrução do amor romântico, justamente parafraseando ela, que veio a estrutura de trazer a desconstrução do design romântico. Ela traz que a ideia é justamente a gente perceber como que essa lógica que a gente tem dentro dos afetos é construída. Quando eu comecei a entender um pouquinho desse assunto, eu comecei a ver que isso faz muito sentido para a nossa disciplina, porque a gente é treinado socialmente, antropologicamente falando, dentro das nossas teias de relações, para seguir certos padrões como comunidade que somos, como tribo que somos. E ela fala justamente isso. Quem sabe a gente repensa um pouco disso. Muito importante. Lembra que eu falei que é o meu ponto de vista dos 3, 4, 5 gatinhos? Duvidem disso tudo que eu estou trazendo para vocês aqui. Porque esse é o meu ponto de vista. A grande sacada aqui é vocês questionarem o que vocês pensam sobre o que eu estou trazendo. E quando a gente fala de romantismo, automaticamente a gente vai lembrar de Roberto Carlos, né? A gente vai lembrar de outras tantas manifestações do amor. Mas é muito importante a gente entender que a palavra romantismo, né, ela vem muito conectada com o senso de fantasia, de emoção, de aventura. Quando ela começa a ser um pouco mais popularizada como a gente conhece hoje, ela vem numa perspectiva de oposição ao iluminismo.
da época. O iluminismo é uma coisa totalmente científica, racional, pensada, centrada no ser humano. O romantismo vem para quebrar um pouco disso, trazer justamente a fantasia, a história, e era muito falado justamente dentro dessa perspectiva de ver o mundo de uma forma, obviamente, fantasiada, certo? E o que é o design romântico? E aí aqui não são críticas diretas, são simplesmente pensamentos para que vocês possam refletir e criarem as próprias verdades de vocês. Quando eu penso no design romântico, é só a gente abrir o LinkedIn aqui e olhar, porque a gente sabe que lá no LinkedIn existe uma Disney LinkedIniana lá, muito importante. É o mercado, é o jogo, não tem problema. Vejam bem, não estou trazendo moralidade certo ou errado. O que eu estou trazendo aqui é insumos de coisas que eu penso para que vocês possam ter a própria verdade também. Então, talvez nada disso seja muita novidade. Palavras como experiências memoráveis, data-driven, humanizar a experiência. Eu gosto dessa última, elevar a experiência a um novo patamar. Mal metrificamos o patamar atual, que dirá um novo patamar. Quando a gente vai para dentro dessa perspectiva, a gente entende que o mercado tem o seu comportamento e nós, como profissionais, também fazemos parte desse mercado. E justamente dentro disso, o designer também entrou dentro dessa jogada, justamente tentando jogar esse jogo, talvez com não tanta habilidade, mas tentando, e aí solta pelo todo dia, né? Lá no LinkedIn eu adoro que é a distribuição de ativos biológicos pela casa. É sensacional, soltar pelo pela casa. Então isso é sensacional de entender. E aí a gente vai lá, dentro dessa visão romântica da profissão, e enxerga o quê? Aquele cara do LinkedIn, ele trabalha num time incrível. Ele tem uma liderança muito inspiradora. Ele adora lá o Anywhere Office, e ele quer fazer o remoto, e ele tem fazendo projetos de impacto, mudando o mundo com esses projetos. E aí o outro cara no LinkedIn trabalha para uma marca muito famosa, multinacional, e eu quero muito estar lá também. E aí também vou ser sócio dessa empresa, porque eu vou ganhar o meu salário e ainda vou ganhar stock options, porque agora tudo é startup. E essa coisa toda romântica vai girando, girando, o mercado gosta, vocês gostam, eu gosto, e a gente tem que jogar esse jogo, porque é o jogo que é jogado. E não está errado jogar o jogo. O que eu sempre fico com muito medo é, a gente está jogando o jogo como marionete, como simplesmente um comportamento que estão nos induzindo a fazer porque está todo mundo fazendo, ou a gente está jogando porque a gente sabe jogar o jogo. E aqui é que eu fico me perguntando sobre essas coisas. Rochefoucauld é um cara que eu acho muito legal, é um cara cético, assim, ele é bem objetivo, apesar de eu ser bem sentimental, assim, mas eu acho que ele dá uns tapas na cara, assim, que eu gosto bastante. Quando eu olho o LinkedIn, e eu como liderança de empresa, é muito difícil estar no LinkedIn. Sempre vai ter um empresário captando mais milhões que qualquer outra pessoa. Cada dia uma notícia de 10 milhões de aporte, 150 milhões de aporte e tal. E isso dá um nervosismo na gente, que eu tô fazendo tudo errado. Eu só penso, velho, tô há 15 anos fazendo essa porra, eu tô fazendo errado, só pode estar errado. Os caras em 6 meses levantam 10 milhões com um fundo que tu nunca ouviu falar. E os profissionais, essa lógica toda de design, acaba sendo um pouco disso. E eu gosto quando ele fala isso. A gente enxerga lá no LinkedIn só um recorte do que é a coisa. E quando eu falo LinkedIn, entendo-se redes sociais também, tá? A gente enxerga um recorte. Então a gente não desejaria ter coisas, não desejaria estar naquela empresa, não desejaria ser aquela pessoa, aquele profissional que a gente admira, talvez se a gente realmente conhecesse o todo. A gente enxerga só a parte que as pessoas querem nos mostrar. Com isso, a gente consome e ratifica narrativas prontas, aquilo que as pessoas estão dizendo que eu tenho que ser ou que eu tenho que fazer. E aí vem aquilo que eu acho engraçado, que ninguém te contou. Se ninguém me contou, é tu que vai me contar, é assim por quê? Não faz sentido. Do absoluto zero. A palavra absoluto zero, eu não sei nem o que significa. O que é o absoluto? É zero. É zero. O que é absoluto? Tinha uma vírgula? Não sei. 10 passos definitivos. Gente, alguém conhece alguma coisa definitiva? Conceito do budismo, impermanência, não faz sentido. Método validado. Vagas limitadas. Sem experiência prévia. Essa também é maravilhosa. Enfim, para agilizar um pouquinho, eu vejo que cada vez é menos sobre design e mais sobre o conteúdo sobre design. Muito atalho, muito hack, muita fórmula pronta, muita promessa talvez irreal. Não está errado, a gente só tem que saber identificar isso. Lembra que eu perguntei de júnior, pleno e sênior? Em cada um vai ter que entender, dentro do seu processo, dentro do seu momento atual profissional, o que isso significa. O que me preocupa? Que agora, dentro de 100 anos de QIs sendo estudados das gerações, começou a haver uma inflexão de curva e a galera começou a ficar mais... Não dá para dizer, né? Eu pensei também, mas não falei, mas é meio que isso, né? Todo mundo entendeu. Então a gente terceirizou, nos últimos tempos, muito o nosso senso crítico. Se o fulaninho falou, é verdade. E pega aquilo como uma verdade pronta, inteira e completa. Não questiona qual a parte daquilo ali que é verdade. Cada vez mais acesso à informação, cada vez menos profundidade nessas informações que estão sendo consumidas. Cada vez mais estímulo com menos repertório. Vejo muita coisa, gravo pouco. Cada vez mais conexão com menos entendimento.
Cada vez mais opinião com menos experiência. Cada vez mais velocidade com menos tempo para refletir. Não sei se vai sair o som. 40 anos na música, com o Skank, que vendeu mais de milhões, fiz vários hits, vários discos, e não tenho a certeza que esse cara tem, que tem a metade da minha idade, não tem nenhum hit na vida, nunca fez um álbum, não tem uma banda. Eu acho aquilo estranho. A gente tem que tomar cuidado, porque a gente está vivendo hoje na era do muito oral. É tudo na base da persuasão, sabe? Na base do convencimento. As pessoas, às vezes, não têm currículo e estão ali falando em tom, sabe? De autoridade. Ó, faça isso, não faça aquilo. E eu dou risada. Eu gosto muito que ele não fala em nenhum momento que está errado. Vocês repararam? Ele fala, eu acho curioso. E essa é a minha perspectiva. Em nenhum momento eu estou falando que está certo, está errado, nada. Mas eu sempre acho um pouco curioso. Porque eu acho que tem muita coisa interessante. Opa, perdão. Não falta boa intenção dentro desse universo todo que a gente está falando lá do LinkedIn e tal. Não falta talento dessa galera que realmente está ali se propondo a botar a cara a tapa, porque é difícil pra cacete botar a cara a tapa numa coisa pública, tá? Então não falta ferramenta para todo mundo poder interagir com isso. Talvez o que esteja faltando, a gente está falando aqui de autonomia e critérios. Autonomia de pensamento e qual é a base de critérios que eu vou utilizar para saber se aquilo ali faz sentido ou não. Isso a gente traduz dentro da garupa como curadoria, tá? Que é uma coisa que não vai existir um clique aqui para saber como é ser autônomo, clique aqui para saber como ter critérios. Isso não vai ter. Então a gente tem que começar a se apropriar um pouco desse pensamento. Esse cara bonito que está aqui, que está sentado lá, Thiago Reis, que é o head de design da garupa, ele é formado, a formação básica dele é em artes, tá? E ele traz muito conceito nos últimos tempos de designer curador. Cada dia tem um nome novo para nossa área e faz parte desse teatro que a gente está vivendo. O designer curador tem uma coisa que eu acho sensacional nesse termo, porque ele tem, veja bem, essa palavra foi falada várias vezes aqui, porque eu vi em várias palestras, fundamentos, então ele tem um estudo, ele tem um repertório, ele tem uma história, tem parâmetros, então eu consigo metrificar, entender com base em que eu estou tendo que é bom, que não é, e ele tem experiência, ele já viveu coisas suficientes para poder dizer, vale a pena questionar, o que eu vou selecionar disso que está sendo questionado, como que eu vou conectar essas coisas, e como é que eu vou dar sentido para esse arcabouço inteiro de vários fragmentos, certo? Então, muito importante, desconstruir o design romântico não é destruir, gente. Desconstruir o design romântico é simplesmente fazer com que a gente pense de maneira um pouco mais crítica e autônoma, com as nossas próprias percepções, aquilo que a gente consome de informação. Então, acho que a grande sacada é muito essa. A Pitty tem uma música que não é muito conhecida, que eu gosto bastante, que ela fala exatamente isso. Eu me domestiquei para fazer parte do jogo, mas não se engane, maluco, eu continuo um bicho solto. Eu acho que isso traduz com maestria exatamente o que eu acredito que as pessoas, e principalmente a nossa área como design, está precisando cada vez mais. Entender que eu preciso conversar com todo mundo, com todas as áreas, preciso às vezes baixar a cabeça, ninguém queria, mas eu tenho que ter os meus princípios e as minhas essências. Talvez não é todo lugar e toda empresa que a gente vai conseguir fazer isso, mas o importante é a gente sempre pensar essas lógicas. E agora eu queria chamar o palco, então, outros pontos de vista. Lembram? Eu trouxe o meu. E aí eu convidei 3 pessoas para vir dar um pouquinho dos seus pontos de vista. Eu queria chamar então a Ana Laux, o Tobias Milling e o Pedro Pazito para subir ao palco, por favor. Pessoal, nós temos 30 minutos para conversar. Eu separei algumas perguntas. E eu vou deixar eles dar um oizinho. Conforme vocês forem respondendo as perguntas, eles dão um oizinho e se apresentam rapidamente. Pode ser? Tá. Pessoal, não esqueçam do Slido, tá? Escrevam as perguntinhas. Já tá aí? Ah, tá. Fechou. Oi, pessoal. Tudo bem? É um prazer estar aqui. Muito feliz, né, de ver um evento acontecendo. Também participei, já organizei eventos lá na época dos R-Designs, N-Designs. Então, voltar a esse movimento assim, de comunidade é muito legal. Zili, Ana, né? Acho que a gente sabe o trabalho que é organizar e o quanto é importante isso para a comunidade, justamente para a gente poder falar e criticar e pensar, repensar a nossa área. Sobre mim, gente, rapidinho. A frase que eu trouxe, na verdade, é um conceito da filosofia japonesa que vai explicar muito arquitetura em arte.
em que eles consideram que todo vazio é um espaço de possibilidades ou de potência, né? Que é uma das críticas, né, que essa autora traz é que na cultura ocidental a gente vê o vazio como nada, né? Um espaço que a gente tem que preencher de alguma forma, né? E na cultura oriental eles veem o espaço como um espaço de potência, né? Eu posso construir algo sempre que eu encontro um espaço vazio, assim. Isso eu acho muito legal, porque eu acho que às vezes também na nossa área a gente se vê perdido, né? A gente chega no momento em que a gente tem que repensar, mas isso não quer dizer que é um final, né? A gente pode recomeçar de outras formas. E diquinhas, rapidinho, Dominguinho, Vidas Passadas, né? O filme maravilhoso. Minha cachorra Nina, é a filhota. E Oliver Sacks também, que é um neurocientista, ele traz diferentes pontos de vista, assim, eu acho que para a gente que é designer, acho que é interessante, assim, pensar em pessoas que veem o mundo de formas diferentes, assim, coloca a gente em outro lugar também. Fechou. Não é na ordem, então. Eu sou o Pedro Pazito, hoje eu dirijo o time de design na ArcTouch. Eu acho que teve alguma palestra ontem que citaram, eu não estava aqui, mas acho que a Camila Tanaka falou um pouco sobre um projeto que a gente trabalha lá na ArcTouch também. Temos um time de 30 designers multidisciplinares, o que é bem legal, mais backgrounds, mais experiências, enfim. Eu tô um pouco doente, tá, gente? Então, se eu der uma tossida ou parar um pouco para respirar... E eu não uso óculos, tá? Eu tô usando para dar uma disfarçada. A frase que eu trouxe eu gosto bastante, e é do Van Gogh, que ele diz, né, para as pessoas admirarem o quanto elas puderem, porque a maioria das pessoas não admira o suficiente. Se der tempo, eu tento encaixar esse pensamento em alguma resposta depois. E ali tem um livro que me ajudou na minha transição de carreira para gestão. O Tobias está tampando a minha sobrinha, que eu amo de paixão, aqui, vestindo a camisa do Palmeiras. Obrigado. Gosto muito desse álbum do Joji. E eu fiquei, 10, 15 minutos pensando que filme eu poderia colocar aí para fazer parecer que eu tava, sabe, que era alguma coisa legal. Aí eu só resolvi admitir que eu gosto de Chamas da Vingança, do Denzel Washington. E é isso, basicamente. Legal. Bom, gente, é um prazer poder estar aqui. O meu nome é Tobias. Eu atuo atualmente como professor na Universidade Federal de Pelotas, no curso de Design. Mas já tive uma trajetória, né, por diferentes empresas também. E é especial poder estar ao lado dessas pessoas aqui também, aprendendo um pouquinho. E falando um pouco de mim, eu trouxe algumas imagens ali, acho que algumas coisas particulares, assim, eu gosto muito de estudar o comportamento humano, perceber qualidades do ser humano, a gênese do ser humano. E eu não trouxe um filme, eu trouxe o seriado You, e eu acho ele interessante, assim, porque ele tem um humor muito inteligente, sagaz, mas na essência, apesar de todo um pano de fundo de coisas talvez ruins, é um personagem que ele busca uma aceitação. Ele busca, em alguma medida, ser amado, mas ele não é capaz de amar alguém real, porque as pessoas reais, elas têm dificuldades, as pessoas reais, elas têm diferentes defeitos, e isso me faz pensar muito no meu propósito de vida também. Isso está relacionado também, eu trouxe um livro que é o Refúgio Secreto. Ele é uma história de vida, e eu gosto muito de livros que trazem o relato da história das pessoas. Amei ouvir a história do Luan, muito legal poder acompanhar um pouco a tua jornada. E esse livro ele aborda uma holandesa que ela acolheu diversos judeus durante a Segunda Guerra Mundial, salvou vários desses judeus. Por causa disso, ela acabou indo para um campo de concentração e ela sempre, em alguma medida, ela buscava ajudar as pessoas, ela se doava para as pessoas. E eu acho que isso falta muito no nosso mundo hoje em dia, assim, a gente, em alguma medida, se preocupar mais com o próximo, enxergar o próximo acima da gente. E isso leva a foto da minha família, não sei se eu estou tapando ali. Tem um gurizinho aqui, que é meu filho Pedro, mudou minha vida, minha esposa também. E eles são meu alicerce, são meu pilar. E eu gosto muito, pensando em álbuns, eu sou fã do Coldplay. Não tem um motivo tanto especial, assim, eu gosto muito da música deles, mas o que mais me toca é que eu fui em alguns shows, assim, os shows sempre tinham alguma pegada de design de interação junto, assim, então aquilo se tornava memorável para mim. Eu escutava a música, eu lembrava daquele momento, então era muito especial para mim. Mas era isso, gente, vai ser legal conversar com vocês. Vamos para a pergunta 1, então. A gente falou um pouquinho sobre design romântico, sobre essa
interação da gente com o meio, com o mercado e entre colegas. E aí eu queria saber de vocês, como é que vocês enxergam o impacto desses comportamentos românticos do designer dentro do dia a dia de vocês, seja dentro da universidade, seja dentro dos projetos com clientes, ou seja dentro do próprio time. Sem ordem, divirtam-se. Vou começar, então. Bom, acho que a gente falou, a gente trouxe esse tema, mas não é para desencorajar aí os designers, porque somos todos apaixonados pela profissão, né? Somos uma empresa só de designers também. Mas a gente, no dia a dia, muito do nosso trabalho, eu acho, como gestão, é justamente ajudar esses designers, na hora que eles testaram a metodologia, eles seguiram 5 passos, os 10 passos, todos os hacks, chegou lá na hora da apresentação e alguém deu um top-down, né? E alguém passou por cima e não tem espaço, e como é que eu vou articular, e eu preciso trabalhar com áreas diversas que, às vezes, tem um stakeholder que tem um viés muito claro, tu fez toda a pesquisa, trouxe os dados, e ainda assim aquele stakeholder tem um viés que ele quer fazer igual o produto X, que ele acha que é melhor, assim. Então, a gente sabe que no dia a dia, e não é por falta de conhecimento, porque não estudou, porque não tem a formação, né? A gente sabe que no dia a dia é muito mais da gente construir essas pontes que o Caio falou ontem também, justamente da gente se colocar nesse lugar, de começar a entender que, por vezes, a gente vai ter que transbordar o design, começar a entender negócio, começar a entender como articular ideias, né, como não ter uma comunicação violenta, porque a gente sabe que em alguns lugares a gente é pressionado e não de uma maneira legal, né? Aí a gente vê ali com o time também, muitas vezes, do trabalho que a gente tem, não é de ensinar design, mas, às vezes, de ajudar aquela pessoa a ter resiliência emocional para lidar com algumas situações, para ela conseguir, talvez, trazer um outro ponto de vista, conversar com outro stakeholder que é mais difícil, e conquistando o espaço dele, assim. Então, a gente sabe que o design, a gente tem muitos métodos e a gente vai usar, nem sempre eles vão funcionar da melhor forma, e a gente tem que ser capaz de entender esse contexto para saber como usar essas ferramentas. Às vezes ela vai funcionar de uma forma, às vezes de outra, e às vezes a gente vai precisar desses outros conhecimentos, né, acessórios que não são nativos do design, mas que são essenciais para a gente conseguir executar aquela ferramenta do design, assim. Então, acho que tem um pouco disso, assim, dessa condução de pontes no dia a dia, nem sempre ela é tão óbvia, assim, ela vai ter um esforço de resiliência bem forte dentro das organizações. Eu acho interessante, assim, queria posicionar um pouco também o meu lugar de fala, assim, por estar atuando um pouco na docência. Então, acho que foi interessante, antes o Luan perguntou, olha, quem trabalhava 1 ano, 2 anos, 5 anos, né? Em alguma medida, eu tenho um contato muito grande com pessoas... Tá tudo certo. Com pessoas que elas estão exatamente no processo de começar a ir para o mercado, que vão ser designers júniores. E eu acho que o maior impacto desse romantismo que a gente percebe, que o Lena, acho que abordou brilhantemente, tem a ver, talvez, com uma perspectiva de tentativa de seniorização instantânea. Acho que existe uma ansiedade muito grande, e acho que teve alguma outra fala que trouxe isso também anteriormente, essa geração, cada vez mais, ela é mais ansiosa, e isso parte, talvez, pela diversidade de telas, cultura que a gente está vivendo. E essa seniorização instantânea, obviamente, ela é totalmente apoiada por LinkedIn, por métodos maravilhosos, né? Em 10 passos eu vou me tornar o melhor designer, vou aprender uma técnica de um dia para o outro. Isso gera um impacto muito grande nessa geração, e eu acho interessante, assim, me parece, pelas respostas que eu vi de vocês aí, nós temos vários designers que talvez tenham uma mais caminhada, né? Então, acho que vocês também, enquanto comunidade, têm uma responsabilidade importante, né, de ajudar essa galera que está começando e ajudar eles a trilharem um caminho que não vai ter nessa perspectiva do romantismo, né? E eu acho que, além disso, essa questão de tentativa de sinalização instantânea, ela tem muito a ver com o tempo, com maturidade. E maturidade é algo que a gente aprende com diferentes experiências de vida, não é só com o design. E antes o Luan também trouxe diversos relatos, né, de como que isso funcionou. E essa maturidade, em alguma medida, o que ocorre muitas vezes é que esse pessoal mais júnior, né, eles tentam criar alguns atalhos. E não só os atalhos, mas muitas vezes a falta de maturidade faz com que eles utilizem diversos métodos e abordagens de design como uma espécie de receita. Uma alternativa de, ok, eu vou seguir esses passos, então no momento que eu sigo esses passos, eu vou ter um resultado X.
E, na verdade, não é isso, né? Eu acho que o mais importante é a gente conseguir, a partir dos diferentes métodos, escolher quais vão ser os mais eficientes, muitas vezes adaptar esses métodos para a minha realidade específica, às vezes até para o meu cliente, se ele é da agricultura, etc., e, a partir disso, então, buscar um resultado, né? E essa maturidade, ela vem com o tempo, mas, voltando para a ideia de seniorização também, a seniorização não é relacionada só a tempo. É a experiência com projetos, com clientes. É isso que vai moldar, né, essa geração, é isso que vai nos transformar. De novo, minha crítica muitas vezes é utilizar uma série de métodos como uma sequência e, no final, o resultado não é tão eficaz. Seria muito mais interessante, de fato, escolher um ou outro alternativa e buscar um resultado eficiente, né? Então, essa geração de designers mais juniores que estão saindo para o mercado, eles estão com dificuldade de fazer, muitas vezes, essa transição. E isso acaba, parte desses motivos tem a ver com essa cultura que a gente está vivendo, né? Então, a gente tem que buscar mudança, a gente tem que apoiar essa galera aí também. Eu fiquei pensando como que eu poderia colocar em poucas palavras o que eu acho que é o impacto, e eu resolvi puxar para um outro lado que eu acho que é bem recorrente. Quando eu vejo profissionais lidando muito com o lado mais romântico, isso gera uma paralisia quando eles percebem que eles não estão desenvolvendo ou fazendo design de algo apenas para o usuário final, mas também para um negócio, para um cliente, atendendo pedidos e direcionamentos diretos de stakeholders, ou um dono de uma empresa, ou algo nesse sentido. Então, acontece sim essa paralisia, e também é muito fácil ficar chateado, bravo, triste com a própria área do design, percebendo que nem tudo é como é romantizado, como é num post de LinkedIn. Eu tenho um amigo que está até aí hoje, que eu estou trabalhando com ele dentro do nosso time desde o ano passado. E aí ele veio para mim e falou algo que me marcou nos últimos tempos, que foi: nossa, Pazito, fazia um tempo que eu não me sentia cobrado pela rapidez e pela qualidade do que eu estou entregando. Porque talvez ele viesse de um outro momento, onde, como o Josias falou na palestra anterior aqui, o design era para bonito. E, no final das contas, o que ia valer era a palavra do CEO. E era isso. O CEO ia decidir qual que seria o caminho, mesmo que o processo de design não apontasse esse caminho como correto. Eu já trabalhei aí nos últimos anos com clientes que eu não podia citar a palavra discovery, porque eles achavam que discovery é perda de dinheiro. Então, o que a gente tinha que fazer não é discovery, a gente vai investigar com o usuário para ter um produto mais assertivo, um produto que vai dar mais resultado logo de cara. Então, às vezes, as palavras bonitas que a gente lê nas mídias sociais, e eu não digo de novo, igual o Eduardo falou, não estou criticando, eu também estou lá no LinkedIn, eu também montei meu sitezinho pessoal cheio de frufru, cheio de chablau, como a gente falava na garupa também. E porque eu acho que é um jogo que a gente tem que jogar, a gente tem que viver esse mundo. Mas a gente não faz design só para o usuário, a gente vai trabalhar para empresas. Eu trabalho no contexto de consultoria, mas eu também já trabalhei para produto em times internos. Eu acho que isso se aplica a qualquer estrutura de design, na verdade. Então, eu vejo que isso pode afetar quem não tem a maturidade suficiente para entender que o romantismo tem os seus limites também. Maravilhoso. Pessoal, tem perguntas surgindo, daqui a pouquinho eu vou chegar nelas. Quem não quiser fazer pergunta e quiser ler as perguntas, vai ali na aba recente, dá um likezinho ali, que daí a que tiver mais likezinho a gente pergunta aqui, tá? Só para lembrar. Pergunta 2. O Future of Jobs Report, tá? Do Fórum Econômico Mundial de 2025, ele trouxe uma série de prerrogativas de habilidades que os profissionais vão precisar desenvolver cada vez mais até 2030, e me chamaram a atenção algumas delas, tá? Sem ordem aqui de importância, mas flexibilidade, influência social e os 3 tipos de pensamento: o analítico, o criativo e o sistêmico, né? E isso traduz um pouco do que a gente trouxe já para vocês, do que a gente enxerga dentro da Garupa como o papel de um designer curador. Vejam, é um papel, é uma responsabilidade, não é um cargo isso. Essa lógica de designer curador, considerando essas habilidades, essas soft skills, de pensamento analítico, criativo e sistêmico, com influência social, né? Uma tradução de política, talvez, e a flexibilidade para entender contextos. Como é que vocês enxergam isso no dia a dia das demandas? Seja lá dentro da universidade, Tobias, dentro das tuas relações
com os alunos, tentando entender como é que eles se influenciam, como é que eles comungam esses tipos de visões, como é que eles fazem a estruturação do pensamento analítico deles, e seja nas organizações no mercado privado. Eu sempre falo, eu comecei a trabalhar como designer de produto digital na Garupa, no meados da década passada. Posso só fazer um parênteses? Pessoal, todos garupers ou ex-garupers. Então, eu tenho muito orgulho de saber que o Tobias fundou a Garupa junto comigo, lá em 2012. Depois de uns anos, ele foi fazer o doutorado e acabou saindo. E o Pazito foi o nosso head de operações por muito tempo. E a Aninha hoje é a head de operações maravilhosa. A Aninha ajusta para vocês. A pessoa mais incrível que vocês não conhecer. Então, eu tenho muito orgulho de dizer que essas pessoas todas já passaram pela Garupa. Isso é muito bom. Desculpa, Pazito, mas eu precisava fazer esse chabalzinho de vocês. Eu não era justo, é isso que você está dizendo? Tu é maravilhoso. Maravilhoso. É que esse apelido era dela. Briga. Quando eu comecei a trabalhar nessa área, antes eu era diretor de arte, trabalhava com branding e outras coisas. O que eu fazia na época não existe mais. E eu tenho amigos aqui que vão lembrar como é que era abrir dezenas de arquivos no Photoshop e ajustar as coisas na mão e passar a tarde fazendo isso para enviar um pacote de 3 GB de arquivo numa pasta do Box no final do dia. E as coisas, elas mudam. A prática de design, ela muda. Eu sei que deve ter muita gente aqui, eu não vou pedir para ninguém levantar a mão, que deve estar assustado ou deve estar insatisfeito com o avanço de inteligência artificial ocupando parte do que é o processo que a gente gosta de fazer. Galera, sei lá, mais do UI design, que foi uma área que eu comecei também. Poxa, hoje, né, um PM consegue pegar e fazer algo que encaixa nas brand guidelines do cliente usando um Lovable. E funciona. E se você colocar isso na mão de um stakeholder que não é técnico, ele vai gostar. Ele vai achar legal. Então, assim, a prática técnica do design, ela muda. Agora, o embasamento do design, que sabe um pouco de negócio, sabe um pouco de tecnologia, consegue navegar com outras áreas, consegue até jogar um chablauzinho num stakeholder, consegue se comunicar, ele vai ter uma base mais sólida para conseguir navegar pelas mudanças do mercado. Então, eu prefiro, assim, pelo menos no que eu encaro hoje, olhar um copo meio cheio, assim. Putz, vou tentar sempre eu fazer isso e conduzir também os times que eu lidero a justamente criar esse embasamento e poder ser um curador nesse sentido também. Eu vejo a questão da curadoria assim, num contexto mais universitário, eu acho que ela difere um pouco das empresas, porque no contexto de formação, em alguma medida, a gente tem a obrigação de trazer uma série de caminhos, né? Eu enxergo hoje um professor muito mais como mediador. Então, ele apresenta diferentes estratégias, diferentes métodos, e muitas vezes até ele obriga, né, o aluno a utilizar algum método justamente para ele ter a experiência e, a partir disso, então, ele ter a maturidade de entender quando aquilo é necessário ou não. Mas, muitas vezes, a gente não consegue simular esse nosso ambiente de mercado, que é ter o contato, de fato, com diferentes stakeholders. É ali que a coisa acontece, né? Se eu for fazer um projeto para um veterinário, eu vou ter que entender muito a fundo disso, eu vou ter que estar perto dele, eu vou ter que entender um pouco mais desse contexto, e muitas vezes é difícil a gente fazer essa aproximação. E esse aspecto mais social, as famosas soft skills, elas têm também uma relação com essas diferentes experiências pessoais que a gente vai tendo. Então, o design é parte da esfera desses designers de informação, mas quanto mais eles tiverem outras experiências de vida, relacionamento com as pessoas, isso vai vir acrescentar para eles, provavelmente, futuramente, nesses relacionamentos com diferentes clientes, stakeholders, etc. Quando a gente pensa em curadoria, e eu gostei desse termo designer curador, né? A curadoria, ela advém muito da arte. E quando a gente pensa em fazer a curadoria de uma exposição, a gente tem como responsabilidade escolher o que a gente quer mostrar. E isso tem uma relação muito próxima com o design. O que ele faz nisso? Quando a gente olha esses atributos do World Economic Forum, flexibilidade, influência social, será que a gente consegue, de fato, estar escolhendo isso o tempo todo? Será que a gente consegue ter essas alternativas? Mas o designer curador, ou a pessoa que vai fazer uma curadoria, ela também tem que decidir o que não entra na exposição. Ela tem que decidir o que não faz parte. E acho que esse é um ponto muito importante, que muitas vezes
Isso perpassa não apenas esse contexto mais acadêmico, mas o contexto que a gente está vivendo aqui. A gente consome muita coisa, muita informação, mas talvez a gente tenha que saber escolher também as nossas batalhas, a gente tem que saber o que não é relevante para a gente também. A curadoria perpassa muito por isso, a gente tomar decisões estratégicas do que é relevante e o que não é relevante. E esse não é relevante, por vezes, talvez seja até mais importante da gente estar refletindo sobre isso, e não simplesmente começar a consumir o que vier pela frente. Nossa, concordo muito. Eu queria falar isso. Ainda bem. Acho que só para fechar esse ponto, assim, eu acho que o curador, ele não é o mesmo para mim ou para os outros designers. Eu acho que cada um, em seu momento, tem opções de curadoria diferente. Quem está no início da carreira, que é júnior, uma curadoria de ferramentas, de ferramental, de entender metodologia, entender fundamentos. Vamos olhar para esse lado. Quem é o pleno, está começando já a ter um pouquinho mais de autonomia de produtos, ele já vai saber, eu, quando era júnior, já testei essas e essas ferramentas, vi que isso me ajuda no meu processo, vai me acelerar um pouquinho, né? Eu vou conseguir já ter um olhar um pouco mais estratégico de produto. Lá, o sênior, a gente sabe a pressão que está para o sênior hoje de, cara, tu tem que pensar estratégico, tu não tem que estar só no operacional fazendo produto. Provavelmente quem está nessa posição já sofreu muito essa pressão. Mas vocês só estão fazendo produto de dia a dia, vocês só estão refazendo. E pensamento estratégico? E pensamento estratégico, gente, se vocês estão atolados de demanda, com reunião o dia inteiro, vocês vão estar fritando o cérebro, vocês não vão pensar estratégico. Porque estratégico, a gente precisa de ter tempo para poder processar as informações. Provavelmente vocês vão ter que ir lá estudar um cenário novo, vão ter que estudar um modelo de negócio. A gente citou agricultura, mas pode ser energia, pode ser saúde, pode ser uma série de serviços que nós, designers, não necessariamente entendemos ou temos alguma relação próxima com isso. Então, a gente vai ter que sentar a bunda e estudar. E sentar a bunda e estudar é tempo, né? Então, se a gente usar a ferramenta, usar a IA, usar o processo para nos acelerar, sair do processo operacional e conseguir ter um pouquinho mais de tempo para pensar estratégico, talvez a gente consiga aí entender o que funciona melhor, o que não funciona, e não ficar gastando tempo, né, fazendo tanto operacional, principalmente quem está nesse nível mais sênior. Óbvio que o júnior, ele vai estar ainda aprendendo. Como é que eu vou cobrar de um júnior, e a gente já viu isso acontecer em empresas, né, cobrar de um júnior ser estratégico se ele recém está começando a estruturar um pensamento de design. Ele precisa ter uma curadoria, ele precisa ter um mentor ali junto com ele. Não é o papel dele ser estratégico, mas de um sênior já é. Ele já tem que ter essa capacidade de mentorar e de trazer um júnior com ele. Só que ele também precisa de tempo. Então, às vezes, é injusto também, né, a cobrança que se tem hoje em cima dos sêniors, porque a gente quer que eles abracem tudo isso, sendo que eles não têm tempo. Talvez a IA seja um caminho, talvez a gente automatizar algumas coisas que são mais operacionais, para a gente poder ter tempo para pensamento. Pensamento, ele não vai surgir se estiver estressado e sobrecarregado, né? A gente precisa ter um tempo para poder amadurecer algumas coisas, assim. Só meus 50 centavos aí. Eu me lembrei uma conversa que eu tive também ontem com uma outra profissional. Essa questão do tempo, ela é muito relevante. Assim, a gente, com a IA, a gente tem uma aceleração de diversos processos, e esse tempo de maturação é relevante. A IA, o que ela faz? Ela otimiza os processos. Então, eu consigo fazer algo muito rápido. Mas, às vezes, aquele tempo que a gente tem de chegar em casa, tomar um banho e ficar pensando, matutando um pouco sobre nossos projetos, aquilo pode nos trazer um insight valioso. E a IA, às vezes, ela pode cortar esse processo. Ela pode cortar esse processo que o nosso cérebro começa a fazer todas essas conexões com os projetos. Assim. Então, acho que tempo é um valor importante também nessa sistemática. Vou ter que adicionar uma provocação também. Eu sei que a gente tem que estar correndo com o tempo. Vai lá. Mas, assim, muito se fala que a IA, né, vai abrir mais espaço para o designer pensar de maneira mais estratégica. Mas a provocação que eu faço para quem trabalha comigo, e eu faço para vocês também, é que isso não é automático. Não é tipo, agora a IA automatiza um monte de coisa. Então, automaticamente, eu vou pensar mais estratégico. Eu acho que é uma provocação diária que a gente tem que se fazer para realmente pensar mais estratégico. O que está acontecendo agora? Como que o mercado está se moldando? Como é que eu posso me adaptar a isso? Como é que eu posso trabalhar melhor para entregar para esse cliente que eu estou em parceria agora ou para a empresa que eu estou trabalhando? Então, pensem criticamente em relação a isso. Não vão com a manada apenas, tá, gente? É isso. Eu estou sem opinião, estou achando sensacional. Vamos para a terceira pergunta. Isso aqui
Essa aqui é polêmica porque vai muito da experiência de cada um. Quem paga suas contas também paga o seu propósito? Esse equilíbrio sempre existiu, contextualizando. Então, Todo mundo quer, obviamente, trabalhar num lugar incrível, fazendo projetos de impacto, mudando a sociedade, com marcas famosas, ganhando bem pra caramba, tendo tempo para pensar o projeto, fazer uma pesquisa extensa. Enfim, um mundo mágico que a gente quer muito, e eu também quero, e todo mundo quer. Infelizmente, a roda não gira, as coisas não são assim. Mas eu vejo em muitas conversas que eu tenho vivenciado, eu tenho visto que, citando aqui um amigo meu chamado Matheus Porto, que é músico, ele é músico, doutor, e ele fala uma prerrogativa de trabalho que eu acho incrível. Ele cita que toda vez que ele vai trabalhar, ele tenta ter 3 pilares de trabalho, que o ideal é ter os 3, que é ganhar dinheiro para tocar com pessoas que ele admira, que são muito foda, ou que são amigas dele, porque então vai ser divertido, e tocar músicas que ele gosta. Ele falou, quando eu tenho esses 3 pilares, me considero plenamente feliz na minha profissão. Só que ele falou, cara, quase nunca consigo ganhar bem pra caralho, tocar com uma galera foda e tocar um som foda. Às vezes, eu tenho que só 2 pilares dessa tríade. O que ele falou, com o tempo da maturidade, eu exijo pelo menos 2 pilares. Pode até essas músicas que eu não gosto, mas se for com meus amigos ganhando dinheiro, tô dentro. Então, eu acho muito inteligente essa abordagem dele. Quando eu trago essa pergunta, quem paga suas contas também paga o seu propósito, o propósito eu enxergo esses 3 pilares, assim, mano, todo mundo quer trabalhar suave, tranquilo, tendo tempo para pensar, ganhando dinheirinho e tal. Nem sempre isso acontece. Esse equilíbrio é uma coisa que eu acho que é difícil de manter. Às vezes a gente consegue ter ciclos profissionais de ter esses 3 pilares e às vezes não. Como que vocês enxergam esse equilíbrio? Já sempre existiu, não existe? Ele é uma utopia ou ele pode acontecer? Temos 5 minutos. rapidinho. O Will já foi 30. Existe uma visão, né, romantizada que a gente está questionando aqui, mas olhando um pouco para a minha jornada, o início da minha carreira, eu trabalhei numa empresa que era a G2. Não sei se alguém trabalhou na G2 aí, tivemos gente. Foi uma das primeiras empresas aí de internet no Brasil. E o meu primeiro emprego, assim, eu trabalhei numa célula da Embraer. E era um emprego onde eu ganhava nada, praticamente. Eu acho que eu pagava o meu almoço. Tinha um horário horrível, era das 6 da manhã, 1 da tarde, que eu tinha que estudar à tarde. E era muito puxado, mas assim, eu tive uma escolha de querer estar ali, porque aquilo eu acreditava que podia mudar minha vida. Quando a gente olha para propósito, eu ia melhorar o mundo com aquilo, algo nesse sentido? Não, cara, meu propósito é simplesmente, olha, eu preciso profissionalmente me conectar a pessoas, eu preciso, em alguma medida, construir portfólio, e aquilo mudou minha vida, aguentei um tempo, né? Então, uma hora eu tive que sair, ok? Fui para outra empresa, uma empresa alemã, e eu tive, assim, um chefe que hoje em dia talvez seria até processado por assédio, mas, na época, essa pressão tão grande que ele fez em cima de mim me moldou a eu buscar cada vez melhorar. Então, por que eu trago isso, né? Eu acho que hoje em dia, quando a gente pensa um pouco nessa perspectiva de propósito e visão romantizada, e eu acompanho muitos dos meus alunos e ex-alunos durante os anos, em alguma medida, as pessoas, essa empresa não está tão legal, vou sair. Essa empresa não me oferece o super pacote, vou sair. Isso, a gente tem que refletir um pouco de fato o que a gente está fazendo, né? E quando a gente pensa propósito, nem sempre ele vai estar totalmente associado ao teu trabalho. A minha vida ela não teve um propósito único. Durante um tempo, o meu propósito era batalhar para fazer várias coisas. Em algum momento da vida, eu comecei um negócio, comecei a garupa. E a partir disso, então, meu propósito, eu entendi muito mais sobre negócios. Em outro momento, eu fui morar fora. Cara, viajei pra caralho. E aquilo mudou meu propósito para várias outras coisas. Meu filho nasceu, isso me deu uma outra perspectiva de mundo. Então, eu acho que a gente vai se moldando muitas vezes, mas eu não consigo acreditar, em alguma medida, assim, existe o conceito do Ikigai, vocês já devem ter ouvido falar. É difícil para mim, às vezes, compreender pessoalmente, de fato, ok, o meu trabalho ele serve somente para isso. O meu trabalho, ele é o meu trabalho. Ele vai me trazer subsistência em alguma medida, eu quero tentar inspirar pessoas, eu quero tentar aprender com outras pessoas, mas eu tenho vários outros componentes da minha vida que formam o meu propósito, não é só ele. 2 minutos. Não sei o que eu falo agora, é isso aí. Eu acho que assim, quem paga minhas contas paga meu propósito, às vezes sim, às vezes não. Tá tudo bem também. Eu já fui workaholic, gente. Eu já tive burnouts. Foi na garupa, deixando muito claro, não foi na garupa. Pazito não foi na garupa. Perfeito.
Já fui... Me quebrou agora. Já fui workaholic. E hoje... Eu tenho... minha imunidade está baixa. E ele não tá no garupa. Eu tô no relacionamento faz 14 anos e a minha esposa sempre me guiou a não ser workaholic. Hoje eu sou recuperado disso. Ainda bem. Porque ela me mostrou que eu posso ter valor em outras coisas que não são apenas o trabalho, numa época que eu estava dando valor excessivo e exagerado ao trabalho. E eu falo para todo mundo, já falei isso para o Eduardo também, trabalho é trabalho. É isso. Ele tem que ter um propósito e é bom quando tem, mas é trabalho. E a vida não é feita só de trabalho, ela é feita de uma multitude de coisas diferentes. Eu acho só para complementar rapidinho, então, um minuto. Mas o conselho que eu sempre dou, não sei se a gente dá conselho, né? Isso não é uma boa coisa. Mas, enfim, acho que cada um tem o seu momento de vida, assim. Acho que, às vezes, as pessoas estão no momento que elas precisam levantar grana e elas vão trabalhar um monte, vão trabalhar 3 turnos, e para atingir aquilo que elas precisam. Tem outras pessoas que estão mudando de carreira e elas vão descer 3, 4 degraus, lá vão começar como estágio, como júnior, para mudar, às vezes, de carreira e de profissão. Assim. Então, nem sempre esse trabalho, quando está nessa transição de carreira, vai pagar as tuas contas, mas vai fazer tu seguir o caminho que tu quer. Assim. Então, eu sempre... E, às vezes, também eu vejo profissionais que estão em empresas ou estão trabalhando em lugares por muito tempo que aquilo está desgastando a saúde mental, a saúde física, né, social daquela pessoa, e aquela pessoa não vai ter condições de ter energia de pensar um próximo passo. Então, para mim, assim, é o que eu levo para a minha vida, eu acho que é a minha nota de corte, assim, tipo, o meu limite, é tipo, se isso está prejudicando a minha vida a ponto de eu nem conseguir pensar o próximo passo. Se tu está num lugar que tu quer sair, pelo menos um pouquinho de energia tu vai ter que deixar para te conseguir pensar esse próximo passo, assim. Então, acho que é isso que a gente tem que cuidar, justamente porque a gente não quer entrar no burnout, assim, né? Então, às vezes nem sempre vai dar para equilibrar tudo, que bom quando dá, e acho que a gente é muito feliz na Garupa nesse sentido, né? De poder equilibrar essas coisas. Eu gosto. Mas nem sempre eu acho que a gente consegue, assim. Então, acho que cada um tem que saber o seu limite e entender que tem momentos que sim, a gente vai se escabelar, vai trabalhar pra caralho, mas põe uma data limite para isso, para num segundo momento conseguir ter mais qualidade de vida e conseguir levar o trabalho como parte da tua vida, não como a única coisa da tua vida, assim. Gente, a gente encerrou o tempo, então a gente vai fazer uma pergunta que vocês enviaram e eu vou falar a mais curtida aqui, tá? Como se blindar do romantismo da chuva de Iás milagrosas? Achei maravilhoso, não sei se eu entendi, mas achei maravilhoso. Como se blindar do romantismo da chuva? Imagino que o romantismo seja esse monte de IA prometendo um monte de coisa fácil, né? E como se blindar disso? Só dando um contexto de visão minha, eu não sei se blindar é uma palavra, acho que é justamente o oposto, acho que a gente tem que, pelo menos, assim, fazer uma certa interlocução aquilo ali, transpor isso talvez seja interessante, ou seja, deixa eu ver o que é isso, para ter o nosso senso crítico, entender o que serve e o que não serve, e eu acho que a grande sacada de entender a milagre, eu acho que quando tu já percebeu que essa IA é milagrosa, acho que já diz muita coisa, né? Porque a maneira como ela está sendo vendida já está tão boa ao ponto de parecer tão perfeita, será que é assim? Né? Então, eu acho que o se blindar, eu acho que o senso crítico, desenvolver esse senso crítico, que eu acho que é através de muitas experiências, que é brincar, faz ali, dá uma brincada, vê se faz sentido, vê se consegue, porque todo aquilo que nos vende, que fica muito bonito lá no, né, naquele CTA bonito, dentro daquela landing page bonita, às vezes fica um pouco confuso de entender o que de fato ela consegue fazer, porque ela mostra um hiper resultado lá do seu máximo uso, e é muito difícil a gente chegar a ter uma curva de aprendizado disso. Então, eu acho que uma maneira de se blindar, talvez não seja se blindar, mas é ter justamente esse senso crítico de interesse. Se está prometendo muito e custa $3,99, gente, não existe almoço grátis, entendeu? O negócio por $3,99 ser um bagulho que vai fazer toda a tua vida, resolver a tua vida de profissional, vai te botar no alto patamar, desconfiem, acho que falei. Agora eu falei sem correndo. Posso responder? Eu diria, tenha calma. A inteligência é artificial, mas a de vocês é natural. E eu acho que... às vezes a gente esquece disso, né? E a gente tem que ser lembrado desse ponto. Essa perspectiva de calma tem uma relação muito próxima, de novo, com essa nossa cultura de ansiedade, de instantaneidade. Mas o diferencial de vocês está justamente na trajetória que cada um de vocês tem. Em todas as vivências, todas essas experiências. E quando a gente pensa nesse processo de automatização, né, e eu estou no momento também, como todos vocês, estou aprendendo,
sinto também esse FOMO. Imaginem com alunos que estão o tempo todo aí na volta falando de IA. Mas eu vejo a importância desse aspecto natural. Vou trazer um exemplo, né? Quando a gente pensa no processo de pesquisa, uma etapa de discovery, por exemplo, o que a IA faz? Ela tenta trazer a síntese, ela traz os insights. O que os alunos, muitas vezes, e aqui eu trago não só alunos, mas depende de profissionais mais juniores ou que não têm a maturidade suficiente, eles simplesmente acreditam naqueles insights e passam para as próximas etapas da esteira de produto. Quando a gente pensa no processo de entrevistas, por exemplo, o maior diferencial que eu vejo que a IA não traz é que a gente não tem muita imersão. Aí ela traz os insights, e são super interessantes. Mas quando a gente emerge no problema, a gente de fato participa, sei lá, das entrevistas, etc., a gente lembra de momentos pontuais. E esses momentos pontuais, em algum momento de projeto, os nossos neurônios vão estar se conectando e podem nos dar insights de fato valiosos, que vão fazer com que o nosso produto se diferencie. E não seja só mais um. Aí ela tem trazido, em uma medida, uma homogeneização. E muitas vezes a gente não percebe essa homogeneização. Como o Pazito falou, a gente pensa em design visual. Ele gosta de um design visual IA, que é óbvio que ela vai estar seguindo todas as regras da Gestalt, de espaçamento, de hierarquia, porque a IA aprende baseado em padrões. Basicamente, essa é a ideia. Mas a gente tem que valorizar esse nosso capital humano. Eu acho que a gente está num momento de transição. É muita coisa surgindo, mas não esqueça, assim, acho que o lado humano ele é mais forte ainda, assim, vamos acreditar nisso. Pazito, 10 segundos, valendo. Vou ser o chato. Não podemos cair na falácia de que a inteligência artificial resolve tudo ao mesmo tempo, mas, por favor, vejam o que está acontecendo, entendam quais são as possibilidades. Mesmo que seja para vocês dizerem, putz, eu não quero usar isso, não gosto. Pelo menos você sabe disso agora, e pelo menos você vai conseguir conversar com seus colegas sobre isso. Então, não se escondam, entendam o que está acontecendo, e eu acho que todo designer tem como pressuposto isso, né? Entender multitudes de contextos. Então, enfim, fui o chato. Vai. Maravilhoso. 10 segundos, então. Não, eu acho que uma dica que eu dou também, claro, vamos testar as ferramentas, a gente tem que estar atento no mercado, mas não olhem só para isso. Olhem também para outras perspectivas, seja de antropologia, de filosofia, de sociologia, das ciências sociais, porque a gente está trabalhando com pessoas e, querendo ou não, isso ajuda, às vezes, a gente sair do FOMO da tecnologia, porque a tecnologia todo dia tem uma ferramenta nova. Então, às vezes, quando a gente entra nessas outras perspectivas, a gente olha e pensa, nossa, que loucura está o mundo, né? A gente percebe, né, o quanto que as pessoas estão correndo atrás de coisas que são prontas, assim. Então, tentem abrir um pouco o leque e não ficar só consumindo isso o tempo todo, porque senão a gente vai enlouquecer. Todo dia tem uma ferramenta nova, assim. Bora se aposentar todo mundo e parar de trabalhar? Muito mais fácil, né? Gente, muito obrigado. Eu espero ter agregado. Valeu, valeu, valeu.